Crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus. Presta atenção numa coisa, irmãos. A palavra de Deus é Espírito e é vida. É Espírito e é vida. Se nós não meditarmos a palavra de Deus e trazer ela para a nossa vida, nós nunca seremos transformados, nós nunca seremos mudados. O Evangelho não é mágica. Aceitei Jesus e minha vida mudou, não. O Evangelho é um convite à perseverança. O Evangelho é um convite a lutar contra a nossa natureza, a lutar contra o nosso eu. Se nós não nos esforçarmos para meditar essas escrituras todo dia, nós vamos passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos a montar do mesmo jeito. Bebês espiritual. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que eu tenho que fazer para fazer uma pregação melhor? O que eu tenho que fazer para ter uma adoração melhor? Nós devemos, um sozinho, uma andorinha sozinha, não faz verão. Nós procuramos aprender para passar para a igreja crescer junto. E para Deus usar a nossa vida junto. Essa é a intenção quando eu pego uma carta e quero trazer ela toda para vocês. Quando eu prego um livro e quero trazer ele todo para vocês. Eu quero que vocês tenham entendimento de que quando você abrir em Hebreus, quando você abrir qualquer outra parte da Escritura, você vem entender Deus falando com você. Então nós estamos na caminhada, nós estamos na jornada. Então vou ver junto com o irmão. Vamos aprender aqui também. Vamos ver se tem alguma novidade. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não teve um que me perguntou dúvidas sobre o que eu falei, sobre o que eu deixei de falar. E nós damos essa oportunidade. Desculpa essa introdução longa, mas foi justamente isso. Por negligenciar a meditação da palavra, que os irmãos estavam querendo ir embora da igreja. Por negligenciar a obra perfeita de Cristo, que estava querendo continuar no judaísmo. Abra a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 a 18. Nós vamos estar meditando sobre essa primeira parte. E se Deus nos conceder graça, nós vamos passar para a segunda parte. Amém? Podemos ler? Olha lá, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se achegam. De outra maneira, teria deixado de oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecados não te agradam. Então disse: eis-me aqui, venho. No princípio do livro está escrito a mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem se agradaram os quais se ofereciam segundo a lei. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelo pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de teus pés. Porque com uma só oblação
aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seu entendimento, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação para o pecado. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Esse é o teu Evangelho. Amém. Espírito Santo de Deus, me ajuda, me guia a trazer uma palavra para essa igreja, Pai. Que conforta, que nos exorta, que nos anima e que nos convida a perseverar em Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos mostra a realidade da sua salvação. Nos mostra a realidade que temos por estar em Cristo Jesus. E o que faremos depois de saber de tudo que temos no Teu amado Filho. Amém, irmãos? O título de Hebreus 1 ao 18 é esse: a oferta perfeita de Jesus. Resumidamente, nós podemos chamar de a perfeita oblação. Nós vamos ver essas palavras aqui para frente. Irmão Antônio, o que é oblação? Essa palavra está repetindo mais uma vez, eu não sei o que significa. Oblação é oferta a Deus. O que eu ofereço a Deus? O que o pessoal do Antigo Testamento oferecia a Deus? O que o nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu a Deus? E este contexto, de 1 ao 18, é dividido em 3 partes. Do versículo 1 a 10, é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Do versículo 11 ao 14, é o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. E do versículo 15 ao 18, é a aliança perfeita que Cristo nos concedeu. E o que o autor está fazendo aqui até agora, que nós estamos martelando nessa tecla, que Cristo é melhor, que Cristo é superior, que Cristo tem um perfeito sacrifício, por meio de Cristo você tem acesso a Deus. Ele está batendo nessa tecla para vocês verem a realidade que é de estar em Cristo Jesus. Neste momento, ele vai fazer isso aqui para nós. Olha o versículo 1 para vocês verem. Porque tendo a lei sombras dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas que nunca pelos mesmos sacrifícios continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar o que se chega, o que vem, o que procura. Entende? Então, eu queria trazer, eu vou acabar falando isso mesmo. Imagine que você passa ali na rua, tem um outdoor de todo tamanho, venha visitar o nosso resort. Tem piscina, tem sauna, tem água quente, tem todas as coisas boas que tem no resort, tipo no Hotel Fazenda. Está escrito lá. E agora você pega e chega perto do Hotel Fazenda, está lá aquele outdoor ainda. Mas em vez de você entrar no Hotel Fazenda e desfrutar do Hotel Fazenda, você fica lá no outdoor, olhando só para as maravilhas deles. Em vez de nadar, em vez de mergulhar, em vez de desfrutar. É isso que é. O Antigo Testamento é essa propaganda maravilhosa de salvação, de vida eterna que o Messias viria. E o Messias veio. Eles continuavam olhando lá para o Antigo Testamento. Eles continuavam repetindo os mesmos sacrifícios. Que o quê? Que não podia mudar ninguém nada. Que não podia nem se achegar ao povo. Porque o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo é um sacrifício superior. Eles repetiam sacrifício dia após dia, ano após ano, dia após dia, anos após ano. Nunca tinham a vida transformada. Sempre estava em situação
de pecado. Como o autor está falando, não tem poder de aperfeiçoar. Esse era o sacrifício ordenado por Deus, não vou aqui para frente. Preste atenção, eu vou colocar uma coisa na mente de vocês hoje e vou aperfeiçoá-la mais para frente. Nenhum sacrifício fora do sacrifício de Jesus tem poder para aperfeiçoar alguma coisa na vida de ninguém. Não tem poder redentivo, purificador. Versículo 2 e 3, olha lá. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência do pecado. Neste sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração do pecado. Era constantemente repetido. Uma dívida que não tinha fim. Todo mês, todo ano, todo dia era chegado o sacrifício. Eles tinham que pagar. O que o autor está falando? Era uma comemoração. Se vocês não assistiram o filme O Conde de Monte Cristo, assistam, é um excelente filme. O personagem principal, Edmond Dantès, uma tramóia dos inimigos dele, ele foi lá parar nesse castelo, preso lá no meio da ilha. E um carcereiro lá, todo ano, chicoteava ele para ele lembrar que tem um ano que ele estava lá. Para lembrar que tem 2 anos. Esse sacrifício era imperfeito. Era para lembrar. Nossa, o sacrifício perfeito ainda não veio. Jesus ainda não veio. Jesus ainda não veio. Era insuficiente. Era sobre a lei, era necessário, mas não tinha poder de purificar pecado. Vocês já trabalharam com cheque predatado? O cheque você dá lá para pagar a conta, mas lá no seu banco não tem dinheiro para cobrir a conta. Os sacrifícios do Antigo Testamento não cobriam a conta do passado, mas quando veio o sacrifício perfeito, cobriu todo aquele sacrifício passado. Todo o sacrifício futuro. A obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente por ela que toda a nossa dívida, do pecado, da condenação, da ira que estava contra Deus, todo o nosso escrito de dívida é pago. Não existe outro meio. Olha o versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Não tem como. É ineficaz. Não passa de rito. Era apenas um tipo, um apontamento para que o Cordeiro de Deus haveria de fazer. Era uma sombra. Olha o versículo 15. Ele vai citar o Salmo 40 que Davi recitou. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Então, desde o Antigo Testamento, Davi já estava sabendo, Samuel já falou com Saul, Miqueias já falou para o povo que vocês estão achando que Deus está se agradando da oferta de vocês. Deus quer que você caminhe com Ele com sinceridade, com verdade, ande em justiça, em retidão. Deus quer um coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita. Deus estava detestando as ofertas daquele pessoal que eles acham que daquela maneira a relação dele com Deus, a conta com Deus estava resolvida. E voltava, praticava a mesma coisa. Não havia mudança, não havia devoção, não havia vida. É isso, meus irmãos. Eles não tinham vida. Versículo 6. Holocausto e obações não te agradam. Todos aqueles cereais que eram levados para o templo, todos aqueles animais que eram levados para o templo, não dava para agradar a Deus. Olha o versículo 7. Então disse: eis-me aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a tua vontade, ó Deus.
A sua Bíblia que você tem em casa, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma ênfase para uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Eu não estou escutando. Quem que é essa pessoa? Jesus. E o que ele está falando? O Antigo Testamento. O teu livro fala sobre mim. O livro é a respeito de Jesus. E Jesus veio, que ele veio para fazer o quê? A vontade de Deus. Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Só tem uma pessoa, só tem um ser na face da terra que cumpriu cabalmente a vontade de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Ele fala, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade. Quando ele estava no Getsêmani, orando, gemendo, sangrando, em angústia, em tristeza, em dor, ele orou, Pai, afasta de mim este cálice, se possível for, mas faça a tua vontade. Até na hora da cruz, até na hora de receber toda a condenação, todo o nosso pecado, de receber toda a ira de Deus que era contra a nossa vida, Jesus falou, Pai, faça a tua vontade. E o versículo 8 vai nos falar que o quê? Os sacrifícios, as oblações, tudo era segundo a lei. E Deus não queria, era uma ordenança de Deus, mas Deus não queria. Entenda, Deus ordenou, mas era um apontamento. Era uma sombra. Versículo 9, olha lá, ó. Então disse, eis-me aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Então, o primeiro era imperfeito, o primeiro tinha falhas, o primeiro não tinha poder para transformar. Agora, estabelece o segundo. Eu venho, ó Deus, fazer a tua vontade. Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Olha o 10.